Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos todos e todas mais ou menos conscientes que devemos ter uma boa consciência. Consciência é uma palavra também fundamental no vocabulário da filosofia. Usamos a palavra consciência no contexto cotidiano de diversas formas, apelando a uma pessoa que está com comportamento que verificamos ser sem juízo e falamos para ela: tenha consciência. Também dizemos que estamos compreendendo bem uma determinada situação quando dizemos que estamos conscientes daquilo que está acontecendo. Portanto, essa é uma daquelas palavras importantes no mundo da comunicação humana para definir a condição humana. Falaremos, portanto, um pouco nesse contexto de aula da questão da consciência. Vamos propor uma definição dessa palavra dizendo que a consciência é uma atividade mental. Ela tem a ver com o exercício de raciocínio, com expressão de inteligência, que nos insere essa consciência, sendo uma atividade mental, ela nos insere no mundo discernindo tal realidade. A realidade presente no mundo e a realidade do que somos é alcançada, as duas realidades são alcançadas, as duas realidades, através do processo da consciência. Compreendemos a realidade fora de nós e compreendemos dentro de nós a melhor possibilidade de exercício lógico de raciocínio para compreender essa realidade fora de nós. Isso seria definido como consciência de si e consciência do outro, ou então uma consciência interna e uma consciência externa. Uma consciência voltada para a interioridade do que somos enquanto seres humanos, capazes de pensar, de discernir, de fazer exercícios lógicos de raciocínio, e também essa capacidade de o exercício de exterioridade do nosso pensamento, observando a realidade ao redor e definindo essa realidade, compreendendo essa realidade, sempre no intuito de melhor intervir, não só no processo da análise da realidade, mas também na possibilidade de modificação da realidade. Essa consciência de si, portanto, é a percepção da nossa interioridade. É um processo reflexivo, em que examino os limites da minha capacidade de entendimento, que examino também quais são as minhas condições interiores de percepção, de sentimento, de pensamento. Toda a capacidade que o ser humano tem de pensar a si mesmo está ligado a essa dinâmica que podemos falar de consciência de si. É muito importante ter a consciência de si. O ser humano é um ser que sabe, e tem consciência desse fato. Sabe se perceber, sabe se criticar, sabe se analisar. Então, essa possibilidade que temos de, com o pensamento, examinar o nosso próprio pensamento e examinar tudo o que somos e representamos, nossos sentimentos, expressá-los de maneira lógica para que os outros possam compreender melhor a nós mesmos numa conversa, num diálogo, é a consciência de si, o que é fundamental para exercício de posicionamento na vida e no mundo. Quando eu olho a realidade que está fora de mim, eu observo essa realidade, analiso essa realidade, interpreto essa realidade, estamos agora num patamar que pode ser definido como consciência do outro. É a percepção da exterioridade, que requer a minha atenção e a minha observação criteriosa. Portanto, a consciência tem esse duplo movimento. É a consciência de si, que o sujeito cognitivo possui, e é a consciência, através dessa cognição inerente ao humano, que ele tem da realidade exterior, definindo de várias formas os sentidos e significados dessa realidade exterior. A consciência crítica, que é o processo que nós vamos levar a uma culminância de análise nesse momento de aula, o desdobramento desse discurso sobre a questão da consciência,
é resultado de uma boa interação, diria uma interação dialética, criativa, inteligente, sensata e lúcida entre a consciência de si e a consciência do outro. Tanto os elementos da consciência de si quanto os elementos da consciência do outro são necessários para formar uma boa consciência crítica. Porque a ausência de consciência de si significa uma perda de identidade, quando o indivíduo não se interpreta devidamente, não se compreende devidamente. É uma tarefa do humano, não só do ponto de vista da condição do indivíduo, mas o humano que faz parte de uma ordem social, de um contexto civilizatório, se entender. As civilizações precisam ter uma compreensão de si mesmas. Os grupos sociais precisam compreender a si mesmos. Os grupos religiosos precisam compreender a si mesmos. Tudo deve estar permeado por uma ação de compreensão. A vida melhor vivida é a vida devidamente compreendida. Então, compreensão é algo importante, decisivo, fundamental e essencial para compreender o humano e para que esse humano seja conduzido na sua dinâmica de vivência histórica. Por outro lado, a ausência da consciência do outro pode levar a uma espécie, definirei dessa forma, de narcisismo existencial. Quando contemplamos a nós mesmos, quando uma sociedade, por exemplo, não tem a percepção da diferença do outro e não trabalha isso no sentido da cooperação, de uma lógica humanista, de uma relação de amizade, de respeito e de tolerância, isso leva a uma postura de etnocentrismo cultural que tantos males tem gerado no sentido da relação entre os povos ou de uma sociedade onde se tenha grupos sociais, religiosos com características culturais diferenciadas. Precisamos ter normas civilizadas de convivência e a melhor forma de fazê-lo é evitando qualquer comportamento e postura de etnocentrismo cultural. Portanto, precisamos da consciência de si, da consciência do outro para formar uma boa civilização. Nós veremos mais adiante a questão de modos de expressão da consciência, sendo a consciência uma atividade mental que nos insere no mundo, na realidade do mundo, discernindo tal realidade. Os outros seres não portadores de racionalidade, eles se inserem na realidade através do instinto de sobrevivência e outros tipos de instinto, mas o ser humano se insere na realidade discernindo essa realidade e produzindo uma realidade dentro dessa realidade. Ele produz uma realidade cultural dentro da realidade natural, através da inteligência, através da razão, e é isso que nós chamamos de cultura, e a consciência faz parte desse processo.